Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos. Estava com saudade de vir aqui fazer a nossa live de quarta-feira. A minha parceira de live de quarta-feira, que é a Mônica, não poderá estar presente porque ela teve alguns compromissos. Então hoje a Mônica não estará conosco. Que essas lives de quarta-feira é um projeto nosso, né? Para descomplicar a terapia. Mas hoje eu vou estar aqui com uma convidada muito especial, a Daniele Carguinin, que é a minha parceira também do workshop que a gente vai falar aí durante a live para vocês, tá bom? Então, eu quero já pedir para vocês enviar essa live, que nós vamos falar sobre relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos. Já manda para as pessoas que às vezes está com desentendimento com algum familiar, está tendo problemas no trabalho ou conjugal, já manda para ela que eu tenho certeza que vai abrir a mente. Deixa eu ver se ela tá aqui, já vou chamar ela, a Daniele. Dani, convidei você, aceita para entrar aqui comigo, para a gente poder conversar. Oi, Dani! Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo também. Ah, que bom. Deixa eu Aí, acenar aqui para as pessoas. Quer se apresentar, Dani, para quem não te conhece? vamos lá, né? Meu nome é Daniele Carguinin, eu sou terapeuta, assim como a Fernanda, do método Procure Cicatrizes e algumas outras coisinhas, né? Trabalho aí já há uns 2 anos aí nessa área e fico muito feliz, né, por estarmos aqui novamente compartilhando dessas nossas experiências, né, para ajudar mais e mais mulheres. E hoje é uma live muito especial, né, Fernanda? Sim, muito especial. Um tema muito importante, né, Dani? Porque quem é que não se relaciona? Não tem como, né? A gente trabalha, a gente tem amigos, a gente tem vida social, a gente tem família, né? Então a gente vai estar sempre nos relacionando com as pessoas. E essa live de hoje é um esquema. Tudo bem aí? Tudo tava me ajeitando. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem deu boa noite pra gente, uma ótima noite. Obrigada, Rô, por mandar os aviãozinhos, viu? Quem quiser, quem puder, clicar aqui nesse aviãozinho que fica aqui embaixo, que parece um aviãozinho de papel. Você não sai da live, mas você consegue enviar para as pessoas, né? Para as colegas que acham que talvez fizesse sentido assistirem uma live sobre relacionamentos. Enfim. Essa live é um esquenta para o workshop que eu e a Daniele faremos no sábado, agora, dia 26. Nós vamos fazer um workshop sobre relacionamentos. Então, essa live de hoje é um esquenta para esse sábado, né, Dani? E tem tanta coisa boa, o conteúdo tá tão maravilhoso que se a gente pudesse se assistir, eu acho que a gente se assistiria também. Dani, São eu falei a muitas. mesma coisa hoje. Eu falei, eu queria assistir esse workshop, porque eu estava mexendo no material hoje e eu falei para o meu marido, para o meu filho que estava na mesa comigo. Eu falei, nossa, como eu gostaria de ter assistido um workshop desse lá atrás, porque tá muito rico Com mesmo. certeza. Desculpa, pode falar. Não, tá tudo certo, né? Eu acho que aquilo que a gente precisava é justamente aquilo que a gente vai passar. O conteúdo tá maravilhoso. É, porque a gente tem as nossas experiências pessoais de relacionamento, né? Que, como toda terapeuta, nós buscamos terapia para depois a gente ser terapeuta. Então, temos as nossas experiências pessoais e de atendimento. Além de tudo aquilo que a gente já aprendeu nos cursos de terapia, a gente vai trazer muita coisa ali que foi o que a gente foi observando nos atendimentos, como que é essa dinâmica que as pessoas se relacionam,
principalmente também ali com os pais, né? Que é a base de tudo. Então, lá no workshop, a gente vai vir ali desde a raiz, né? Até eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, seria muito bom se vocês respondessem. Vamos dar um exemplo aqui. Você conhece alguém ali, um colega numa festa, ou talvez um novo colega de trabalho, e você está ali conversando, conhecendo essa pessoa, e de repente você está gostando dessa pessoa, tem um papo bacana, mas de repente ela fala alguma coisa, ou faz alguma coisa que você já, não gostei, não gostei dessa atitude. Por que que você não gostou dessa atitude? Aí você vai falar assim, ah, é porque eu não gosto de pessoas que agem assim. Por que que você não gosta de pessoas que agem assim? Por quê? Porque tem uma raiz, tem uma origem. E é exatamente isso que a gente vai fazer lá no workshop, vim dessa origem. Mas vocês já se pegaram assim? Responde aí para mim. Conhecer uma pessoa, você adorou. Eu já aconteceu isso comigo e não faz nem muito tempo. Adorei a pessoa, mas depois ela teve algumas atitudes que eu. Só que se ela tivesse falando com outra pessoa que não fosse eu, essas mesmas atitudes não teria problema nenhum. Por quê? Qual é a diferença? Qual é a diferença? O que que vocês acham lá? Sempre, com certeza, sim. Todo mundo já passou por isso, mas vocês também já se perguntaram por que que você aceita algumas atitudes e outras não? Isso contando amigos, família, conjugal, relacionamento amoroso. Por quê? Né, Dani? Por que que algumas pessoas aceitam algumas coisas e outras não? O que que molda isso, né? Por que que algumas pessoas aceitam a traição, perdoam, levam a vida tranquilamente, outras já não aceitam aquilo e nunca mais embarcam em outros relacionamentos daquela mesma forma? Por que que algumas pessoas, nossa, eu adoro a minha sogra, eu adoro meu sogro, e outras pessoas não se bicam, não se batem, né? Nossa, os meus pais foram maravilhosos e outras pessoas já não, eu não tive uma infância boa, né? Isso, essas coisas pegam bastante, né? A gente vê muito isso nos atendimentos, né, Fer? De Sim. pessoas que passaram por coisas muito parecidas e com atitudes e visões completamente diferentes. Então, mas aí algumas pessoas devem se perguntar, né? Ou então, tem gente que fala assim, né? Prefiro nem ter relação eu vou falar sogra aqui, gente. Eu me dou muito bem com a minha sogra, mas é um exemplo bom. A Ótimo. família do marido, né? Ai, eu prefiro bem longe de mim, sabe? Tem muitas pessoas que falam assim, eu vivo muito bem assim. Só que, será? Né? Será que vive muito bem assim mesmo? Porque e se fosse o contrário? O seu marido não gostasse dos seus pais, né? Quisesse eles bem longe. Será que tudo bem também? Então é isso que a gente precisa olhar, né? Como viver de uma forma mais harmoniosa, né? Ter mais empatia pelo outro. E tem solução. Tem solução você mudar a sua visão. As pessoas vão continuar as mesmas, tá? Provavelmente vão continuar com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades, mas você pode mudar a sua maneira de enxergar o outro. Esse é o grande segredo da terapia, porque quando vem para terapia, a gente não vem para mudar o outro. Algumas pessoas vêm querendo mudar o outro, mas quem muda é você. E como passe de mágica, a outra pessoa também muda, porque na verdade foi você que mudou, né? Então você chega de uma maneira diferente e a mudança ali acontece. Quantos pacientes chegam assim pra gente, principalmente os mais jovens, né, os adolescentes, chegam pra gente assim reclamando muito da mãe, principalmente, né? Minha mãe isso, minha mãe aquilo, minha mãe aquele outro. E passam as sessões que a gente vai acompanhando ali, né? Vai trabalhando as coisas. E eles chegam pra gente, nossa, minha mãe mudou tanto, precisa ver, né? E eles assim, talvez na percepção, né, não consiga enxergar
que a mãe continua do mesmo jeito. É, Mas quem mudou foi ele, né? Foi ela que fez a terapia e que passou a olhar de uma outra forma a mesma situação, né? exatamente. É o que a gente quer passar para vocês no workshop, é essa mudança de olhar. É esse olhar para o outro e quando a pessoa fizer alguma coisa que te desagrada, ao invés de você pensar o porquê que essa pessoa fez isso, você vai pensar assim, por que isso me desagradou? É muito diferente. É muito diferente você olhar para você e olhar para o outro. Quem está buscando sempre lá fora, dificilmente vai ter uma melhora aqui dentro. Aí você exclui aquela pessoa, só que adivinha, você vai conhecer outra Do muito mesmo. parecida, porque na verdade não é o outro, é você. Né? Então, quando a gente busca autoconhecimento, seja aqui na live, em grupos, em palestras, workshop, você consegue ampliar essa visão. É como se você tivesse uma vista bem embaçada e colocasse um óculos e conseguisse olhar as coisas de forma diferente. Olá, Deia! E é isso que a Eu vou mandar mais gente vai falar. vou mandar mais Gente, uns vamos mandar uns aviãozinhos. aviãozinho aí para ajudar a gente, muitos coração, porque aí o Instagram, ele quando tem muitos corações, o Instagram entende que é um conteúdo de valor e ele acaba mandando essa live depois para outras pessoas, aparece lá como sugestão, tá? Então os coraçõezinhos ajuda bastante. O aviãozinho aqui para os amigos ajuda bastante também, né? E aí, Exato. gente, e façam perguntas, tá? Fiquem à vontade para fazer pergunta em relação a qualquer relacionamento, sugestão aí, pode ficar à vontade. Ô, Dani, e Oi. como que a gente, a nossa personalidade, ela é moldada, né? Ela é Exato. moldada, né, Dani? Exato. E quando será que essa nossa personalidade é moldada, né? Quando Em será que, que começa? em que relacionamento será que ele começa? Essa personalidade, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, né? Eu acho que Será o que povo, foi o povo aqui não sabe. alguém sabe? Que vocês acham que vocês cria, não é bem cria, né? Se molda a sua personalidade quando? Quando você é adolescente, quando você é criança, quando tá ali no útero. Quando? Quando que vocês acham que vocês se moldaram a maneira como vocês são hoje? Quando? Quando que mudaram? Moldaram, né? Eu tenho certeza que muita gente não faz nem ideia, né? A gente tem até lá no workshop uma parte que, logo no início, né? Onde tudo começa. Porque a maioria das pessoas tá aqui, né? Ah, foi por causa que ontem, mês passado, ano passado, relacionamento passado, o último churrasco da minha família fez eu ficar assim. E não é isso, né? Sinto muito, mas não é isso. Vem muito antes. E não é só uma coisa, né, Dani? Várias, Sempre, né? várias. É uma história, né? Desde quando a gente é a gente, né? A gente vai se moldando e a gente sempre se molda, né? A gente é que nem aquele barro, né? Na mão do oleiro ali. A gente é isso. A gente não tá pronto. A gente não nasceu pronto. A gente vai se moldando. Isso que é o mais interessante de nós, seres humanos, né? Que a gente não precisa parar quando a gente acha que tá bom. A gente pode continuar e deve continuar buscando autoconhecimento, buscando melhorar, seja só internamente, né? Só nós como pessoa, ou melhorar para que tudo em volta melhore, nossos relacionamentos, a nossa profissão, né? A nossa carreira, tudo é moldado todos os dias. E não espere que o outro
perceba, valide essa mudança, né? Nossa, ai, ninguém reparou que eu mudei tanto, né? Tô aqui trabalhando o autoconhecimento e ninguém reparou que eu mudei. Essa validação é muito interna, você vai sentir. Quando você fizer ali algumas mudanças, você estar num ambiente ali onde alguém diz alguma coisa que lá atrás te chatearia ou deixaria você com muita raiva, e simplesmente aquilo ali não Não faz interfere, não mais mexe, sentido. não faz mais sentido. Aí você fala, opa, peraí, alguma coisa que mudou, né? Alguma coisa que mudou. E a parte financeira da gente depende dos relacionamentos, a parte Muito. da nossa saúde, os relacionamentos interferem. Então é algo muito completo, né? Não é uma coisinha ou outra. Você saber se relacionar, gente, é muito importante. Eu estava vendo uma pesquisa que uma das coisas que as pessoas mais querem hoje, acima até da saúde, é ter relacionamento amoroso saudável, né? Que E as é pessoas verdade. elas querem ter isso. Mas por que que tem tanta dificuldade? Eu não sei você, Dani, mas eu atendo muitas pessoas que têm problemas no casamento. E eu já tive 90%. experiência. Se não tem aquela hora, já Sim. teve, né? Que nem é o meu caso. Mas é muitas pessoas. Imagina você tendo essa oportunidade de entender o porquê que isso acontece, né? E você não vai mudar o seu marido, mas que nem a gente já falou aqui, você vai se mudar. E quando você muda sua maneira de olhar o outro. E ele percebe. Com Ele certeza. percebe, as suas atitudes vão ser mais sutis, porque você vai ter mais empatia pelo outro, mais por você mesma, né? Porque tem essa parte aí de reconhecer a nossa história, de aceitar, de dizer sim para os nossos defeitos, porque eles também fazem parte da nossa história. Ah, mas eu vou dizer sim para aquela a minha raiva que eu tenho, que não sei o que, minha explosão. Sim, ela faz parte. Só que fazer parte não significa que precisa continuar a partir de agora. E o que a gente aceita, ele encerra com mais facilidade do que aquilo que a gente fica brigando, indo contra. Então é muito importante, né? Você reconhecer, entender, aceitar e poder ressignificar. É muito valioso. Maravilhoso. E como a partir de um certo momento, aqui a gente falou, né, das escolhas, de escolha, que como é importante o relacionamento amoroso na vida das pessoas, e como a partir de um certo tempo que a gente está se melhorando, né, o relacionamento amoroso ele acaba se tornando uma consequência, não um objetivo, né? Você passa a ser a pessoa né, ser a melhor pessoa para estar com você e as pessoas que estão em volta, elas não são mais a prioridade. A prioridade é você estar bem com você mesmo. E daí o resto se encaixa, né? Tudo vai, é que nem um quebra-cabeça, quando você vai colocando as pecinhas no lugar certo. Assim é a gente quando a gente está melhorando. Vai encaixando as pecinhas, vai colocando ali, e quando você vê, tá aquela obra de arte, né? Das pecinhas todas prontas. É mais ou menos isso quando a gente vai se conhecendo. Hoje, Dani, a Dani sabe, né, que a Dani tá no grupo. Eu coloquei no grupo de WhatsApp nós Tô temos, né, esperando a Dani? resposta. Ah, é que você não viu, mas tá lá o Ah, vídeo já, então. viu? Vou lá. Assista e depois me conta se fez sentido para você, porque eu já tive alguns feedback. Tá Eu bom. coloquei lá no grupo, deixa eu mostrar aqui com alguma coisa aqui mais. Eu coloquei lá no grupo uma bonequinha, né? A que eu utilizo para fazer as constelações familiares, e coloquei uma plaquinha em branco. Uma plaquinha. E pedi para a pessoa, elas eram um pouquinho assim, quase do mesmo tamanho. E pedi para a pessoa imaginar que ela era aquela bonequinha e o que ela sentia com aquela plaquinha, sem saber o que representava aquela plaquinha. Coloquei na parte da manhã, deixei o pessoal lá. Alguns escreveram insegurança, desconforto, apoio, proteção. Aí agora, à tardezinha, noitinha, né? Eu revelei a plaquinha. E a plaquinha significava
relacionamento amoroso. Então, assim, eu expliquei para elas, né? Eu lembrei disso porque você falou agora, Dani. O apoio. Nossa, eu sinto que essa plaquinha é um apoio, é algo que me protege. Só que quando a gente está numa relação amorosa, conjugal, onde nós olhamos o nosso parceiro ali como o nosso apoio, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque tem duas maneiras dele ser um apoio. Aquele apoio que te incentiva, fala, nossa, vamos, você vai conseguir, vamos tentar juntos, um apoio bem legal, ou aquele apoio que você tá meio se apoiando na pessoa, que se ela não estiver ali, você, ó, é nada. E isso é muito perigoso, né? Então, você precisa entender essa parte de como se relacionar, o que que eu busco nas pessoas, por que que aquilo eu não gosto de alguém, aquilo eu gosto, de onde que vem isso? Porque quando você tem esse olhar, você não casa ou namora ou fica ali com um parceiro porque ele é a sua salvação, né? Porque um parceiro, ele precisa ser realmente um parceiro, de estar ali andando junto com você. Ninguém na frente, ninguém atrás, juntos. E ficou E, bem bacana, viu? e eu acho que é a questão do equilíbrio, né? De saber Exatamente. muitos relacionamentos, ou um se enxerga maior que o outro, ou o contrário, né? Fica nesse desequilíbrio. E na verdade, o relacionamento amoroso são duas pessoas iguais, né? Elas estão ali no mesmo nível, né? Ah, o fulano é mais inteligente, fulano é mais criativo. As habilidades são diferentes, mas vocês estão aí sempre no mesmo nível, né? Na hierarquia, né? De sermos Uhum. iguais ao nosso parceiro. E por isso que é tão importante a gente aprender, né, essa empatia, se colocar no lugar, entender por que que ele age dessa forma quando acontece tal coisa, e entender o que que há por trás também, não só daquilo que nos afeta, mas daquilo que afeta o outro também, né? Inclusive tem uma parte no workshop que a gente vai falar sobre isso. Por que que algumas mulheres, elas projetam naquele homem algumas carências maternas. Então, algumas pessoas, mais as mulheres, né? O workshop vai ser só para mulheres. Então, por que que algumas mulheres, elas olham para o marido e aquilo que ela não teve na infância, ela busca nesse marido. Só que isso fica pesado, porque o que a Dani falou do equilíbrio é uma das leis do amor de Bert Helling. O equilíbrio entre casal é igual, é igual. Você faz um pouquinho, ele faz um pouquinho, faz um pouquinho. Ó, deu até um coraçãozinho aqui. Cada um faz um pouquinho, né? Já com o pai e com a mãe é diferente. Os pais são grandes e você é pequeno. Só que o que que acontece em alguns relacionamentos familiares da mulher com a mãe ou com o pai? Ela cresce porque ela acha que ela é melhor, ou porque aquele pai às vezes está doentinho, a mãe tem algumas necessidades. Ela cresce. E isso aqui quebra outra lei do Bert Helling, outra lei do amor, que é a hierarquia, né? Aí tem a lei do pertencimento também, né? Que o pertencimento que é que todos pertencem. Quando você exclui algum familiar por algum motivo, porque ele não era bom, porque ele traiu, porque ele fez uma coisa errada, o sistema vai incluir. Então, se relacionar é muito importante. Você saber se relacionar é muito importante. E você ter uma base ali para saber como que você começa, como que você pode mudar a sua maneira de olhar para as pessoas é muito importante. Então, workshop para quem quer melhorar aí os relacionamentos financeiro, profissional, tudo vem ali da base do relacionamento. Então, o workshop vai estar muito bom. É para você. E as inscrições vai só até sexta, né, Dani? Porque já é no sábado. E sábado a gente vai estar super concentrada ali, se preparando, porque a gente se prepara bastante antes, a gente conversa também, né, para acertar os ponteiros, mas a gente se prepara também, né, para entregar o melhor para vocês, né? Porque
a gente aprende muita coisa na questão terapêutica, mas em todos os atendimentos a gente traz a gente para esses atendimentos. Então a gente traz a gente também para esse workshop, né? A gente vem com as nossas experiências, seja elas da nossa vida ou seja elas daquilo que a gente aprende nos atendimentos, nos cursos, né? Então, a gente vai estar totalmente entregue para fazer o melhor, porque as pessoas curadas, elas curam, né? E elas, não só a gente como terapeuta, mas dentro de casa. Quantos pais que às vezes têm um relacionamento difícil e adoecem os filhos, né? Então, se a gente curar os nossos relacionamentos adultos hoje, né? A gente consegue melhorar a vida dos nossos filhos, principalmente, mas também de todos, né, que estão à nossa volta, que a gente se relaciona. E você falou a questão, né, aí do pertencimento, e existe muito na questão do pertencimento as coisas que a gente menos gosta nos nossos primeiros parceiros, né, da vida, são as que a gente traz aproxima depois nos nossos relacionamentos futuros, né? Então, esse olhar lá atrás que a gente vai trazer com mais força nesse workshop de sábado. Você pode repudiar aí algum jeito do seu pai, da sua mãe, fala, Deus me livre isso. Exato. Observa a sua vida, se não tem alguns padrões que se repetem daquilo que você julgou, criticou, né? Então, esse olhar é muito, muito importante. Ah, E não negar também, né? Porque é, a gente entra naquela fase da negação e fala assim, não, mas eu não tenho nada que reclamar do meu pai e da minha mãe, foi tudo maravilhoso. Sempre tem, né, Fernanda? Sempre sempre tem. tem. A gente não é não amar, né? É diferente uma coisa da outra. Não é que a gente não ama o pai e a mãe, né? Vamos colocar assim. Mas existe coisas que eles fazem que não nos fazem bem, assim como a gente faz para os nossos filhos, né, para o nosso parceiro, eles também fazem. Então a gente vai entrar aí nessa questão do reconhecer, né? E negar é uma coisa que não é legal se você quer se curar. Porque quando a gente fala assim, não, mas eu tô de boa com a minha mãe, só que às vezes lá dentro tem uma feridinha. Por quê? Porque a mulher, o homem adulto, ele entende, por exemplo, se você vai conversar com uma pessoa, fala assim, olha, senta aqui que eu quero falar com você hoje na vida adulta. E a pessoa fala assim, peraí que eu tô colocando comida no fogo, eu tô fazendo arroz, eu não posso sair daqui de perto. Você, adulto, vai falar, ah, beleza, então eu espero. A criança, quando ela quer brincar com a mãe, ela quer falar alguma coisa para a mãe, quer a atenção da mãe, e a mãe fala assim, agora eu não posso, filho, eu estou fazendo arroz. Sabe o que que acontece com essa criança? Ela cria uma ferida. E é porque não é exatamente o que aconteceu, mas é como foi percebido. E essa feridinha, você cresce, fica adulto, só que essa feridinha fica ali. E essa feridinha, ela reflete diretamente de como você vai se relacionar. Porque lá inconscientemente você vai ficar pensando quando alguém falar não para você, você vai falar assim, é porque não me ama. A mesma percepção que aquela criança lá atrás teve, porque a mãe não pôde dar atenção para ela porque estava fazendo comida, a criancinha não pensou assim, ah, é porque minha mãe está ocupada. Eu falar, ela não me ama, ela não gosta de mim, eu só atrapalho a vida dela, eu não tenho amor, sabe? Ela vai pensar isso. Aí na vida adulta, acontece às vezes com uma amiga ou com um namorado, ele fala assim, ai, agora eu não posso. Pode ser depois, porque eu tô ocupado. Aquilo vai fazer assim, você assim, ó. Mas fala, nossa, eu não sei nem de onde que veio, mas ai, veio uma desproteção. Será que ele tem outra? Será que ele não me ama mais? Será que essa pessoa não gosta mais de mim? Quem é que tá fazendo isso?
é a criança que está aí dentro. Então, como é importante a gente olhar lá para trás, né? Vir olhando, olhando para ver o que, que aconteceu, quais são as feridinhas, o que, que machuca em você hoje, né? Por isso que quando amar machuca, o que, que machuca em você hoje? O que, que essa dor, quando você está aí nos relacionamentos, o que, que essa dor está querendo falar para você? Ela diz, ela berra, Uhum. mas a gente não consegue entender, porque não tem aquele olhar para dentro, a gente está buscando aqui fora, só que não é fora, é dentro, né? Então você ter essa oportunidade de entrar, se aprofundar, é riquíssimo, é riquíssimo. Oi, Mônica, sentimos sua falta, hein? Vamos entrar? Às vezes tá toda descabelada e a Aham. Fernanda tá aqui chamando para entrar na live. Gente, façam perguntas. Conta aqui pra gente nos seus relacionamentos. Qual é o relacionamento que vocês têm mais dificuldades? É familiar? É social? É relacionamento amoroso? É com os filhos, para quem é mãe? Com quem vocês têm mais desafios em se relacionar? Conta aqui pra gente, que é legal a gente saber qual é a demanda aí de vocês, né? Pra gente poder entender um pouquinho. Porque a gente vai Só abordar arruma, bastante coisa. só arruma chefe abusivo, só arruma emprego ruim, né? Tem tudo isso também, não é só os relacionamentos. Ah, o dinheiro não para na minha mão, né? Isso também é um relacionamento, né? O seu relacionamento com o dinheiro. Exatamente. Exatamente. O Esse, dinheiro é uma energia, né? E a gente se relaciona com ele pelos pais, né? exato. Pelos pais. Oi, meninas, estou na rua e ouvindo vocês. Então tá bom, Mônica, fez falta, viu? Um beijo para você. Obrigada por estar aqui com a gente. Gente, manda a pergunta de vocês, porque a gente queria hoje falar sobre isso mesmo, sobre relacionamentos, sobre workshop, que tudo isso aqui que a gente está falando lá vai estar mastigadinho. Minha relação com a minha filha caçula é mais desafiador do que com o meu filho mais velho. Quando a gente olha para filhos, né? Depois você me fala, Dani, você complementa, né? Quando a gente olha para os filhos, perceba aquilo que mais te incomoda. Ah, e me incomoda muito quando ela faz X, por exemplo. Se você observar, tem dois caminhos aí. Ou é algo igualzinho você, ou é uma demanda, ou é algo que te faltou. Por exemplo, eu também passo por isso. Tem um dos meus filhos que ele faz uma coisa que eu não gosto, que é responder. Aí, quando eu observei, eu sempre fui muito quieta na infância. Por mais que eu não estava gostando de alguma coisa, eu não falava, eu me calava. E ele veio o quê? Fazendo o contrário. Então, ao contrário do que poderia ser tipo, ai, que bom, diferente de mim ele fala, não, aquilo te irrita, porque você tomou aquilo, a sua percepção como a certa, para o seu inconsciente, o certo é se calar, mesmo que eu entendi depois que não era. Mas é tipo assim, eu me calei como você não vai se calar. Mais ou menos assim. Exatamente. O que é mais desafiador nos filhos é a ferida, normalmente é a ferida que nós precisamos curar na nossa criança interior. Porque Exatamente. eles são assim, eles são muito parecidos com a gente porque eles carregam 50% da gente, né? E muitas coisas assim. Hoje eu consigo olhar para o meu filho fazendo algumas coisas que eu faço, eu falo, meu Deus, será que é bom para ele isso? Né? Será que vai ser como foi para mim? Talvez seja bom, mas talvez não, né? Porque ele vai ter uma percepção diferente. Então, quem sabe, né? Isso
é uma questão de estudar todas as características, né, deles. Mas normalmente aquilo que mais incomoda, você pode ir lá olhar que é algo que você precisa curar. E também precisa ver o que, que acontece muito com as pessoas. Às vezes a gente fala isso, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, não, imagina nunca que eu fui assim. Mas não é porque você foi, é aquilo que é, que nem a Dani falou, é a sua ferida. Ele é só um reflexo, querendo mostrar para você o que dói aí dentro. A gente está falando aqui de filhos, só que todo mundo, viu, gente? Quando você tem uma amiga, por exemplo, e você não gosta, uma colega, né? E você não gosta, sabe que fala, nossa, quando ela faz isso, nossa, como eu detesto aquilo. Sabe aquela frase típica? As pessoas é um espelho? Então é real. Aquilo é uma feridinha que tem aí dentro. Talvez alguém fez aquela mesma coisa com você e te traumatizou. Às vezes é algo que você gostaria de fazer, porque isso que eu falei do meu filho acontece também com outras pessoas. Às vezes, agora não, porque eu sou mais solta, né? Mas quando eu era mais tímida, eu não gostava de gente que falava muito. Mas por quê? Uhum. Antigamente eu ia falar, ai, porque fala demais, é inconveniente, achava mil desculpas. Depois que eu olhei para mim, eu percebi que era porque eu era tímida, eu era quieta, eu queria fazer aquilo. Muitas vezes aquilo que te incomoda no outro é algo que você gostaria muito de fazer e não tem coragem. E Uma não tem. invejinha Ou disfarçada. foi exatamente. Ou foi podada ali, em algum momento da sua vida foi podada e aquela pessoa fez. Aí você não gosta daquele jeito. Gente, se vocês observar com outro olhar, não o de, não, Deus me livre, comigo isso não acontece. Para e pensa, reflete, deixa entrar, né? Não gostava de mim. Ah, Aline, ó, tipo, agora eu sou igual a você, mas não, você não. Você eu sempre gostei. A Aline, ela é uma pessoa que fala bastante assim também. Agora eu tô aqui, ó, falando bastante, falando com as mãos. Mas é, gente, é muito real isso, viu? O que te incomoda no outro é alguma coisa que está refletindo aí dentro de você. Tem que observar, tem que olhar para dentro. Terapia é isso, gente. É olhar para dentro. Minha relação com meu pai é mais difícil. Não que não exista respeito e amor, mas na questão de um bater de frente com o outro. Parece que estamos em mãos contrárias, porque somos idênticos. Aí a Mônica, terapeuta, né, já identificou aí, né, que é muito parecida com o pai. Aí vai bater de frente mesmo, É a né? Vai bater de primeira frente filha, mesmo. né, Mônica? É, você é a primeira filha, Mônica? Conta aí pra gente, eu não lembro se ela é a Gente, mais velha, eu sou a mais mas velha. Eu tenho muitas coisas da minha mãe, nas escolhas, né? Mas o gênio é igualzinho do meu pai. E no começo, né, até eu aprender, eu me questionava muito por que que eu era igual, se era justamente as coisas que eu não gostava, né? Então, hoje eu entendo assim, poxa, eu sou igual porque justamente eu não queria que fosse igual, né? Eu queria ser diferente. Então, tá aí a resposta. a gente tem uma grade que a gente usa, que a quarta filha, ela tá na mesma posição da primeira filha, né? Primeira, Uhum, quarta, elas são mais leais ao pai, né? exato. Assim, E vendo e assistindo. Assista mesmo, assista e aproveita tudo. exato. E quando a gente bate, tem um outro motivo que faz a gente às vezes bater de frente com a mãe ou com o pai. É quando a gente pega as dores dessa mãe. Por exemplo, uma criança que viu ali a tristeza no olhar da mãe, o vazio no olhar da mãe, e ela via brigas da mãe com o pai, ela culpa esse pai, né? E então ela, em defesa da mãe,
ela acaba batendo de frente com o pai. A gente pode olhar para isso aí também em casos assim, né? A Mônica já deve ter olhado para isso. Mas se você passa por isso, que é a heroína que a gente fala, né? Que, inclusive no workshop também tem uma parte que eu vou falar sobre a heroína e a donzela, que é um arquétipo que nasce em defesa da mãe, né? A heroína, ela está em defesa da mãe, contra o pai, contra todos os homens, enfim. Vou deixar para falar mais sobre isso no workshop, sobre a heroína e a donzela. E isso acontece também no oposto, menos, né, Fernanda? Assim, normalmente a defesa é da mãe, mas acontece o oposto também, né? Sim. De defender muito o pai, ou a mãe, acontece em casos, a mãe abandonou a família, né? Ou o pai sofria muito com a mãe. Então, todos aqueles casos, né, também pode acontecer o contrário, mas mais raro, né? A gente sabe disso. Até porque antigamente, assim, os pais eram um pouco mais agressivos, não como é hoje, né? Que não tem. É uma época diferente, né? Mas agressividade, a questão do pai passar o dia inteiro fora e a mãe ficar o dia inteiro cuidando das crianças, ficar em casa. Então, essa geração, né, ela é um pouco diferente da geração dos jovens de hoje, né? Dos pais que nem nós, é um pouco diferente. E a gente vê muito essa ferida, né, que a gente carrega do pai, muitas vezes por conta disso, por causa dessa história, desse machismo, né? Essa coisa assim, que tem muito vivo nas mulheres, né? De antigamente, principalmente, né? Você falou sobre isso, eu lembrei, eu não vou me aprofundar porque não é um tema, um termo que eu conheço muito bem, mas é da psicanálise. Quem é psicanalista, como a Mônica, eu acho que ela vai saber do que eu estou falando, que tem uma fase da menina que ela se aproxima muito do pai, ela se apaixona por esse pai. Uhum. Então, se esse pai corresponde, fica meio confuso na cabecinha dessa menina. E se essa mãe, ela sai um pouco ali de escanteio, ou uma mãe mais ausente, essa criança, ela pode sim achar que é a namorada do Uhum. pai, né? E Inconsciente, né? inconsciente, porque é uma fase a qual depois a mãe vai trazendo ela mais para a mãe. Uhum. Mas no caso de ausência da mãe, a menina fica muito com o pai. Aí é o que a gente chama, um termo, né, na terapia, que é a filhinha do papai. Né? Não é a filhinha do papai porque é chata, patricinha, mas não tolera certas coisas, vai buscar depois nos relacionamentos amorosos homens muito parecidos com o pai, porque ela idealiza aquele homem, aquele pai como perfeito, né? E fica contra a E mãe. normalmente os relacionamentos das filhinhas do papai não dão certo, porque elas não conseguem encontrar esse pai nos relacionamentos. Elas buscam alguém igual, elas buscam o pai mesmo, né? Uhum. E é difícil encontrar alguém igual, né? Por mais parecido que seja, mas é aquela coisa assim, eu criei uma estátua do pai ali e eu não consigo descer ele do pedestal, carrega para a vida toda. E muitas mulheres, inclusive em situações de homoafetivo, mulheres que se relacionam com mulheres, muitas carregam essa mesma ferida, porque elas não conseguem encontrar na figura masculina o pai. Então, isso não é nada consciente, né, gente? A gente não tá falando aqui de algo que a gente consiga enxergar, assim, né, nitidamente na frente da gente. Ah, é por isso que, né, que isso acontece. É uma coisa inconsciente, você nunca vai escolher pensando daquilo, né? É uma escolha natural do seu inconsciente. Vocês percebem? Tchau, Mônica. Beijo, até semana que vem. Quer dizer, até na outra, né? Que agora as lives de quarta-feira é uma semana sim, uma semana não, tá, gente? Vocês conseguem aí, pessoal, perceber que o buraco é muito mais embaixo? Falando um Muito. pouco popular, né? Mas como é mais profundo do que a gente acredita que entende,
né? Tem coisas assim que vocês não imaginam. E como que a gente vai saber isso? Autoconhecimento. É você adquirir conhecimento para poder adquirir o autoconhecimento, que é conhecer a você mesmo, né? Conhecer as feridas, conhecer esses termos que a gente está usando aqui, sobre as ordens, o sistêmico, tudo que pode estar por trás aí. Às vezes você não aceita, né, as festinhas em família, já dá até arrepio quando alguém convida para uma festinha que você sabe que vai ser horrível, sabe que vai se irritar, sabe que vai ter aquela pessoa que sempre faz a mesma coisa e você passa nervoso. Então, por quê, né? Já pensou você poder melhorar isso? É bom demais, mas para isso você precisa buscar conhecimento, conhecer e colocar, usar isso para você, aí é o autoconhecimento. E é muito importante. Por isso que é o convite nosso aqui dessa live para vocês entrarem no workshop que nós vamos fazer no sábado, é online, via Zoom, vai ficar gravado, porque vai ter muitos exercícios. Então, quem quiser assistir depois porque não pôde assistir, ou quem quiser refazer os exercícios também, vai ficar gravado, vocês vão ter acesso a essa gravação. Então, vai ser algo muito rico para vocês poderem aí aprender muito e com os exercícios, né? Porque a gente coloca ali a parte mais teórica, aí vem a parte prática para sentir mesmo no corpo, né? Aquilo que foi aprendido, que eu acho que fica bem mais Com fácil de aprender. certeza. A gente, vamos, agora eu vou falar outro termo. A gente mata a cobra e mostra o pau, para garantir. Exatamente. Ansiosa, a Bia vai estar com a gente, né? A Fabiana aqui vai estar com a gente no sábado. Se prepara, viu? Se Vai prepara ser. que vai virar muitas chaves aí, viu, Bia? Espero que você goste. Tenho certeza que você vai gostar porque é muito conhecimento, é muita coisa que vai dar para aprender. A live aqui é só uma palhinha, né, do Uma que a gente gotinha. vai fazer. Só uma gotinha do que vai acontecer no work. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Dani, tem mais alguma coisa que você queria estar colocando? Não, quero deixar tudo de surpresa. Isso, gente, quem se interessar pode chamar ou eu ou a Dani aqui no direct ou no link da bio. Vocês conversam com a gente também. A gente manda o link para vocês para poder estar fazendo a inscrição. E bora adquirir conhecimento, porque o conhecimento é a chave da autocura. Quer se curar? Então tem que adquirir conhecimento. Não tem outro jeito, não tem. Senão fica só tomando um comprimidinho para parar a dor ali e na verdade não resolveu. Exato. E lembrando, assim, que é um espaço sem julgamento. A Isso. gente, em momento nenhum, a gente vai apontar o dedo e falar assim, não, mas você está sentindo é errado. Porque a gente sabe que tudo é percepção, tudo é a forma com que você vê aquela situação. E a partir disso que vai acontecer a sua autocura. A partir da mudança da forma com que você percebe as situações, que você percebe as pessoas e os sentimentos. Então, é um espaço totalmente seguro para que vocês possam realmente se entregar para aquilo, para que a mudança possa acontecer na vida de vocês. Exatamente. Exatamente. Oi, Rosnete, tudo bem? Ó, você entrando e a gente já finalizando a live. Gente, muito obrigada, viu? Eu vou tirar os comentários aqui. Vamos ver quem vai ser a alma boa que vai mandar uma fotinha para nós. Mas espera a gente se ajeitar. Estamos ajeitadas, tá? Gente, muito, deixa eu voltar aos comentários aqui. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar a Dani, e nós vamos ter um prazer enorme se vocês estiverem conosco no workshop sábado, tá bom? Vai ser muito bom. Então, qualquer dúvida, chame a gente, que a gente tira a dúvida para você e esteja conosco. Obrigada. Muito obrigada, Dani, também, viu? Eu que agradeço, Fernanda, por estarmos juntas novamente.
Sábado a gente vai ficar mais junta, mais tempo Vamos. juntas. Matar a saudade. Isso aí. Gente, um beijo no coração de cada um. Quem quiser assistir essa live vai ficar no meu feed, no feed da Dani. Quiser mandar para alguém, tá bom? Que não pôde entrar aqui hoje. Clica lá no nosso feed, manda para a pessoa e fala: assiste aí, colega, pelo amor de Deus. Não tem problema, Rosnete. Vai ficar gravada depois, se você quiser assistir, viu? Vai ser um prazer. Gente, um abraço. Boa noite, Bia. Até sábado, Bia. Tchau, tchau, gente. Tchau.